Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O grande mandamento. E eis que um doutor da lei se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Parábola do bom samaritano. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando azeite e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria, e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. O Senhor dissera acima que os nomes dos discípulos estão escritos nos céus. Disto, segundo penso, o doutor da lei tirou a ocasião para tentá-lo. Por isso está dito: E eis que um doutor da lei se levantou e disse para experimentá-lo. São Cirilo. Havia uns paroleiros que andavam por toda a região dos judeus acusando a Cristo e dizendo que ele declarava inútil a lei de Moisés ao mesmo tempo que expunha novas doutrinas. O doutor da lei, a fim de lograr a Cristo e levá-lo a dizer algo contra Moisés, aparece para tentá-lo, chamando-lhe mestre, mas não tolerando aprender com ele. E como o Senhor costumava falar da vida eterna aos que vinham ter consigo, o doutor da lei emprega essa mesma linguagem, porque, no entanto, se valia de ardis, não houve outra resposta senão as palavras divulgadas pelo mesmo Moisés. Por isso segue. Jesus disse: Que está escrito na lei? Como leis? Santo Ambrósio. Havia dentre esses alguns que se julgavam doutores da lei porque retinham na memória as suas palavras, mas não lhe conheciam o significado. Nosso Senhor usa as palavras principais do texto mesmo da lei para provar que são ignorantes dela, demonstrando que desde o princípio a lei pregara o Pai e o Filho e anunciara o mistério da encarnação do Senhor. Pois segue. Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. São Basílio.
se a lei termina dizendo com todo o teu entendimento, é que não tolera que esse amor seja dividido com as criaturas, pois a parte do amor que investires nas coisas maiores necessariamente faltará ao todo. Assim como, num vaso cheio de líquido, tudo que for derramado será subtraído à totalidade do conteúdo, do mesmo modo na alma, quanto mais amor escoar até as coisas ilícitas, tanto mais diminuirá o necessário amor a Deus. São Gregório de Nissa. Em 3 partes se divide o poder da alma. Uma é apenas aumentativa e nutritiva, que também encontramos nas plantas. Outra se ordena às sensações, que existe também nos animais. A terceira é a atividade perfeita da alma racional, que vemos na natureza humana. Ao dizer, portanto, coração, refere-se à substância corpórea, isto é, nutritiva. Ao dizer alma, à substância média, isto é, sensível. Ao dizer entendimento, volta-se a uma natureza mais alta, que é a potência intelectual e reflexiva. Teofilacto Diócrida. Aqui Nosso Senhor nos ensina que é necessário sujeitar todo o poder da alma ao amor de Deus, e isto com energia e virilidade, não de modo frouxo. Por isso acrescenta, com toda a tua força. São Máximo. A lei incita um amor triplo a Deus, a fim de arrancar-nos da tripla inclinação deste mundo, voltada às posses, à glória e aos prazeres, com o que foi tentado o próprio Cristo. São Basílio. Se alguém perguntar por que maneira se obtém o amor de Deus, diremos que o amor de Deus é inensinável, pois, se ninguém nos ensinou a alegrar-nos na presença da luz, a abraçar a vida, ou a amar nossos pais e filhos, muito menos pode o amor de Deus ser objeto de ensino. Em nosso interior, porém, temos plantado um princípio que é como uma semente contendo as causas da inclinação humana a Deus. Princípio este que a doutrina dos preceitos divinos acolhe, cultiva com zelo, protege com cautela e leva até a perfeição da divina graça. Com efeito, naturalmente, amamos o que é bom, amamos nossos amigos e parentes, e livremente dirigimos todo o nosso afeto aos nossos benfeitores. Se, portanto, Deus é bom e tudo deseja o que é bom, essa inclinação, que se completa pela vontade, existe em nós por natureza. E mesmo que não conhecêssemos Deus pelos efeitos da sua bondade, não obstante, pelo simples fato de que dele procedemos, estaríamos obrigados a amá-lo fora de toda medida como a um consanguíneo nosso. Ele é, ademais, um benfeitor maior do que todos os que são amados naturalmente. Esse, portanto, é o primeiro e mais importante mandamento, o do amor a Deus. O segundo, que vem a completar o primeiro, e ser por ele completado, nos ensina a amar o próximo, e a teu próximo como a ti mesmo. Ora, recebemos de Deus a potência necessária para o cumprimento deste mandamento. Quem não sabe que o homem é um animal dócil e sociável, não solitário e selvagem? Nada, afinal, é tão próprio à nossa natureza do que conviver com os outros, ter necessidade da presença alheia e amar o seu parente. O Senhor, pois, nos antecipa entregando as sementes cujos frutos, em seguida, vem exigir. São João Crisóstomo. Repara como ambos os preceitos pedem o mesmo abandono de si mesmo. Falam para amar a Deus com todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Ora, se isto fosse observado com diligência, não haveria nem escravo nem livre, nem vencedor nem vencido, nem rico nem pobre, nem se ouviria falar em parte alguma do diabo, pois antes a palha resiste à propagação do fogo que o diabo ao fervor da caridade, a tal ponto a constância no amor vence tudo. São Gregório Magno. Uma vez que está dito, e a teu próximo como a ti mesmo, como poderá ser piedoso para com o próximo, tendo-lhe compaixão, quem ainda é impiedoso consigo mesmo, vivendo na injustiça? São João Crisóstomo. Depois que o doutor da lei responde com o conteúdo da própria lei, Cristo, a quem tudo é conhecido, rasga as redes do seu ardil, pois segue. Respondeste corretamente.
Faze isso e viverás. Orígenes. Destas palavras se conclui sem a menor dúvida que a vida proclamada por Deus, o Criador do mundo, e segundo as antigas Escrituras por ele transmitidas, é a vida perpétua. Nosso Senhor o confirma ao doutor da lei com estas palavras tiradas do Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus, e com estas tiradas do Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, tudo isto foi dito contra os seguidores de Valentino, Basílides e Marcião. Que outra coisa, afinal, quer que façamos para obter a vida eterna, senão o que já contém a lei e os profetas? São Cirilo. O doutor da lei, após ser louvado pelo Salvador porque respondera corretamente, irrompeu em soberba, pensando que ninguém era seu próximo, como se não houvesse ninguém comparável a ele em justiça. Daí que esteja dito. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Os vícios assediavam-no, por assim dizer, alternadamente, fazendo-o escorregar do ardil com que tentara Jesus, interrogando-o a arrogância. E ao perguntar quem é o meu próximo, mostra-se vazio do amor ao próximo, uma vez que não crê que ninguém seja seu próximo, e, consequentemente, mostra-se vazio do amor divino, pois, se não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Santo Ambrósio respondeu que não conhecia seu próximo porque não acreditava em Cristo, e quem não conhece Cristo não conhece a lei. Desconhecendo afinal a verdade, como pode conhecer a lei, que é mensageira da verdade? Teofilacto Diócrida. O Senhor não determina o próximo segundo os atos ou as dignidades, mas segundo a natureza. É como se dissesse: não penses que, por seres justo, ninguém é teu próximo. São teus próximos, afinal, todos os que compartilham da mesma natureza que tu. Faz-te, portanto, próximo deles também tu, não segundo o lugar, mas segundo o afeto, e olha por todos eles. Esta é a finalidade da parábola do samaritano. Daí que siga. Jesus retomou: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Expositor grego. Nosso Senhor emprega bem o nome da raça humana. Não diz alguém desceu, mas um homem desceu, pois o discurso é sobre toda a humanidade. Santo Agostinho. Neste homem devemos enxergar o próprio Adão em meio à raça humana. Por Jerusalém entende-se a cidade da paz, a cidade celestial, donde o homem caiu e perdeu a bem-aventurança. Jericó, que significa lua, representa a nossa mortalidade, pelo motivo de que nasce, cresce, envelhece e morre. Ou ainda, Jerusalém, que quer dizer a visão da paz, representa o paraíso. Antes de pecar, com efeito, o homem vivia na visão da paz, quer dizer, no paraíso, onde só via alegria e paz. Dali desceu humilhado e miserável por causa do pecado até Jericó, isto é, até o mundo, onde tudo que nasce morre como a lua. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor não disse que esse homem desceu, mas que descia, pois a natureza humana tendia sempre a maiores baixezas, e voltava não parte, mas a totalidade da sua atenção a esta vida sensível. São Basílio. Também os lugares, se examinados, são muito adequados. Jericó, afinal, estende-se pelos vales da Palestina. Jerusalém está situada numa região elevada, ocupando o cimo de uma montanha. O homem, portanto, desceu das alturas até as baixezas, para ali ser capturado pelos ladrões habitantes do deserto. Daí que siga, e caiu no meio de assaltantes. São João Crisóstomo. É digna de toda compaixão a desgraça deste homem que, desarmado e indefeso, foi parar entre os ladrões, e que, imprudente e incauto, escolheu um caminho em que não havia por onde escapar às mãos dos salteadores. Não podia, afinal, um homem sem armas, sem prudência e sem cautela, libertar-se de homens armados, maus e perigosos, pois a malícia está sempre armada de ardis, cingida de crueldade, munida de enganos e preparada para os excessos mais violentos.
Santo Ambrósio. Quem são esses ladrões, senão os anjos da noite e das trevas, em cujas mãos o homem não teria caído se não tivesse se submetido a eles, afastando-se do mandamento celestial? São João Crisóstomo. No princípio do mundo, portanto, o diabo empregou todo o seu ardil para matar o homem, acossando-o com o veneno do engano e dedicando-lhe a devastação da sua malignidade. Santo Agostinho. Caiu, portanto, este homem nas mãos dos ladrões, isto é, nas mãos do diabo e de seus anjos, que, pela desobediência do primeiro homem, despojaram a raça humana do ornamento dos costumes e a encheram de feridas, destruindo-lhe o dom do livre-arbítrio. Daí que siga, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se. No homem que pecara, afinal, o diabo fizera uma ferida, já em nós, muitas, pois àquele único pecado que contraímos acrescentamos outros muitos pecados. Ou ainda, despojaram o homem da imortalidade e, tendo-lhe feito feridas, isto é, tendo-o incitado a pecar, deixaram-no meio morto, porque o homem é vivo pela parte que lhe permite entender e conhecer a Deus. Pela parte que o definha e oprime no pecado, está morto, e é por isso que acrescenta, deixando-o semi-morto. Um homem meio morto, afinal, está com o movimento vital, isto é, o livre-arbítrio ferido. O livre-arbítrio deste homem, portanto, no estado em que se encontrava, não lhe bastava para retornar à vida eterna, que perdera, e por isso jazia estendido no chão, incapaz de se levantar por suas próprias forças, de modo que, para ser curado, tinha necessidade de médico, isto é, de Deus. Teofracto Diócrida. Ou ainda, o homem é dito meio morto depois de haver pecado, porque sua alma, com efeito, é imortal, mas seu corpo é mortal, de modo que metade do homem estava rendido à morte. Ou ainda, estava apenas meio morto, porque a natureza humana ainda tinha em Cristo a esperança da salvação, de modo que não estava toda entregue à morte. A morte, com efeito, havia entrado no mundo com o pecado de Adão, mas, pela justificação de Cristo, haveria de ser destruída. Santo Ambrósio. Ou ainda, os ladrões nos despojam das vestes de graça espiritual que recebemos, e assim costumam nos causar feridas, pois, se soubéssemos guardar intactas as vestes que recebemos, não sentiríamos mais as feridas dos ladrões. São Basílio. Ou ainda, pode-se entender que o despojaram apenas depois de lhe fazerem as feridas. Assim, as feridas vêm antes da nudez, do mesmo modo que o pecado vem antes da privação da graça. São Beda. As feridas são os pecados, porque por meio destes a integridade da natureza humana é violada. Ora, os ladrões retiram-se não para cessar as suas emboscadas, mas para ocultar os crimes por meio delas cometidos. São João Crisóstomo. Este homem, isto é, Adão, jazia no chão privado de todo auxílio, cravado das feridas dos seus pecados. Nem o sacerdote Aarão, passando por ele, pôde ajudá-lo com os seus sacrifícios, pois segue. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Nem Moisés, que era levita e irmão daquele, pôde-lhe vir em socorro por meio da lei, e por isso segue. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Santo Agostinho. Ou ainda, o sacerdote e o levita representam as duas eras, a da lei e a dos profetas. No sacerdote temos a figura da lei, pela qual foram instituídos o sacerdócio e os sacrifícios. No levita temos o vaticínio dos profetas. Em nenhuma dessas eras pôde a raça humana ser curada, porque a lei dá o conhecimento do pecado, não a abolição. Teofracto Diócrida. Diz: passou de largo, porque a lei veio e ficou até o tempo determinado. Passado esse tempo, já não podendo mais curar, retirou-se. Repara também que a lei não foi dada com a finalidade de curar o homem,
Com efeito, não era possível que, desde o princípio, o homem recebesse o mistério de Cristo. Assim, observa que Nosso Senhor fala: casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Palavras essas que usamos para falar de coisas que acontecem sem premeditação. Santo Agostinho. Ou ainda, está subentendido que o homem que descia de Jerusalém a Jericó era israelita, pelo fato de que o sacerdote que passou de largo por ele e não lhe teve compaixão era, todavia, seu próximo em raça, e que passou um levita, também este, seu próximo em raça, e não se dignou a socorrê-lo. Teofilacto, Diócrida. Tiveram, repito, compaixão dele no pensamento. A avareza, porém, tomou conta deles, e por isso se retiraram. É isto o que Nosso Senhor quer dizer com as palavras: passou de largo. Santo Agostinho. Passou um samaritano, que na raça lhe era distante, na misericórdia próximo, e fez o que se segue. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele. Neste samaritano, Nosso Senhor Jesus Cristo se quis representar a si mesmo, pois samaritano significa guardião. Ora, é a respeito do Senhor que foi dito: não por certo não adormecerá nem dormirá o que guarda Israel, pois, ressuscitado dos mortos, não morre mais. Enfim, quando lhe disseram: tu és um samaritano e tens demônio, negou que tivesse demônio, sabendo ser o que viria expulsar os demônios, mas não negou que fosse o guardião do fraco. Expositor grego. Vem muito a propósito que Cristo se chame de samaritano, pois, falando com um doutor da lei, orgulhoso em seu conhecimento da lei, quis dar a entender que nem o sacerdote, nem o levita, nem nenhum dos versados da lei cumpriram o propósito da lei. Ele é quem vinha consumá-lo. Santo Ambrósio. Este samaritano também descia. E quem é que desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu, isto é, o Filho do Homem que está no céu? Teofilacto, Diócrida. Nosso Senhor diz que esse samaritano ia de viagem, isto é, que vinha com o propósito decidido a nos curar. Santo Agostinho. E vinha revestido de carne semelhante à do pecado, e por isso está dito que chegou perto dele, isto é, tornou-se a ele semelhante. Expositor grego. Ou ainda, veio para perto do caminho, porque tinha, em verdade, o propósito de nos encaminhar e não desencaminhar, descendo à terra pelo nosso bem. Santo Ambrósio. Nosso Senhor, ao vir, fez-se por compaixão de nós, nosso próximo, e por misericórdia, nosso vizinho, donde segue. Viu-o e moveu-se de compaixão. Santo Agostinho. Isto é, Nosso Senhor viu o homem estendido no chão, sem forças, sem movimento, e por isso sentiu misericórdia, porque não encontrou nele nenhum merecimento que o tornasse digno de ser curado, mas por causa do pecado condenou o pecado na carne, por isso segue. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando azeite e vinho. O que é mais distante, mais afastado que Deus dos homens, o imortal dos mortais, o justo dos pecadores, longe não segundo lugar, mas segundo a dessemelhança. Uma vez, pois, que tinha em si dois bens, a saber, a justiça e a imortalidade, e nós, dois males, a saber, a iniquidade e a mortalidade, se tivesse assumido ambos os nossos males, seria nosso igual, e precisaria, como nós, de um libertador. Para, portanto, não ser o mesmo que nós, mas nosso próximo, não se tornou ele pecador como tu, mas se tornou, como tu, mortal, recebendo o castigo, mas não recebendo a culpa, e com isto suprimiu tanto a culpa como o castigo. A ligadura das feridas é a contenção dos pecados, o azeite a consolação esperançosa através do perdão, que nos obtém a reconciliação da paz, o vinho a exortação ao fervor nas obras do Espírito. Santo Ambrósio. Ou ainda, o samaritano enfaixa as nossas feridas com um mandamento mais severo,
E tal como pelo azeite nos alivia com o perdão de nosso pecado, assim pelo vinho nos aguilhoa com uma advertência do juiz. São Gregório Magno. Ou ainda, pelo vinho, aplica a dor do castigo, pelo azeite, a doçura da piedade. O vinho unta as podridões, o azeite as cura e acalenta. Devem-se misturar, portanto, a leniência com a severidade, e obter uma justa combinação dos dois, de modo que os súditos não se encham de úlceras com excessiva aspereza, nem com excessiva benignidade relaxem de todo. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, a vida humana do Salvador está representada no azeite, e a vida divina no vinho. O vinho é sinal da divindade, que ninguém poderia suportar se não viesse unida ao azeite, isto é, a vida humana, e por isso, ora o vemos agir de modo humano, ora de modo divino. Derrama, pois, o azeite e o vinho, porque nos salvou por meio da humanidade e da divindade. São João Crisóstomo. Ou ainda, o vinho que derrama é o sangue da paixão e o azeite, o óleo da crisma, de modo a dar-nos pelo sangue a remissão dos pecados e pela unção da crisma a santificação. O médico celestial liga as feridas abertas, que retém em seu interior o remédio e pela sua operação são restituídas à saúde de outrora. Assim, depois de lançar-lhe vinho e azeite, pô-lo sobre um jumento, por isso segue. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Santo Agostinho. O seu jumento é a carne, da qual revestido dignou-se vir até nós. Ser posto sobre o jumento é crer na encarnação de Cristo. Santo Ambrósio. Ou ainda, Nosso Senhor nos põe sobre o jumento quando carrega os nossos pecados e sofre por nós. Com efeito, o homem se tornou semelhante às alimárias que perecem, e por isso o Senhor nos pôs sobre o seu jumento, para que não fôssemos como o cavalo e o mulo, de modo que, assumindo o nosso corpo, abolisse a fraqueza da nossa carne. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, ao pôr o homem sobre o seu jumento, pô-lo sobre o seu próprio corpo, porque, com sua encarnação, nos tornou seus membros e nos fez tomar parte de seu corpo. A lei, com efeito, não acolhia todos. Os amonitas e moabitas não entrarão jamais na Assembleia do Senhor. Agora, porém, em todo o povo, quem teme o Senhor e queira abraçar a fé e tomar parte na igreja é por ele acolhido, e por isso diz: conduziu-o à hospedaria. São João Crisóstomo. A hospedaria é a igreja que, no caminho do mundo, acolhe os homens cansados e fadigados pela bagagem dos seus delitos. Ali, deixando o fardo dos pecados, o viajante, exausto, descansa, e uma vez descansado, é restaurado com a salutar pastagem. E é isto o que está dito na passagem: e dispensou-lhe cuidados. Tudo o que for contrário a isto, mal e danoso, fica do lado de fora, porque dentro da estalagem está contido todo repouso e salubridade. São Beda. E bem diz que o samaritano, após pôr o homem sobre o jumento, o levou a uma estalagem, porque ninguém pode entrar na igreja se não estiver unido ao corpo de Cristo pelo batismo. Santo Ambrósio. Mas como o samaritano não tinha mais tempo para ficar na terra, devia voltar para o lugar de onde descera, daí que siga. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele. Qual é o dia seguinte a que se refere Nosso Senhor, senão o dia da ressurreição, sobre o qual foi dito: este é o dia que fez o Senhor. Os 2 denários são os 2 testamentos, que contêm gravada a imagem do eterno Rei e ao preço dos quais nossas feridas são curadas. Santo Agostinho. Ou ainda, os 2 denários são os 2 mandamentos do amor, o qual os apóstolos receberam do Espírito Santo para anunciar aos outros o Evangelho. Ou ainda, são a promessa da vida presente e da vida futura. Orígenes. Ou ainda,
Parece-me que os 2 denários são o conhecimento do mistério pelo qual o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Conhecimento esse que o anjo da igreja recebe como recompensa para que cuide com todo zelo do homem a si confiado, a quem também nosso Senhor dispensou seus cuidados no exíguo tempo em que esteve sobre a terra, e promete pagar-lhe de volta tudo o que gastar de seu próprio bolso nos cuidados com este homem. Por isso segue, e o que gastares a mais em meu regresso te pagarei. Santo Agostinho. O estalajadeiro era o apóstolo que gastou a mais ou quando deu o seguinte conselho: quanto, porém, às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou conselho. Ou quando trabalhou noite e dia para não onerar os fracos com a novidade do Evangelho, embora lhe fosse lícito viver do Evangelho. Também os apóstolos gastaram a mais e muito, assim como os doutores que, no tempo que tinham, explicaram o Antigo e o Novo Testamento, pelo que hão de receber a recompensa. Santo Ambrósio. Bem-aventurado, portanto, o estalajadeiro, que pode curar as feridas do outro. Bem-aventurado este a quem diz Jesus: e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Mas quando, Senhor, voltarás, senão no dia do juízo? Pois, ainda que estejas sempre em todo canto e permaneças no meio de nós não te vemos. Virá, contudo, o tempo em que toda a carne te enxergará voltando. Satisfarás, então, o que deves aos bem-aventurados de quem és devedor. Oxalá sejamos nós dignos devedores e saibamos pagar o que recebemos. São Cirilo. Ditas essas palavras, muito oportunamente, o Senhor pergunta ao doutor da lei: qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Com efeito, nem o sacerdote, nem o levita se fez o próximo do pobre homem, mas apenas aquele que dele teve misericórdia. Inútil, afinal, é a dignidade do sacerdócio e o conhecimento da lei, se não estiver assegurado nas boas obras, donde segue. Jesus então lhe disse: vai e também tu faze o mesmo. São João Crisóstomo. E é como se dissesse: se vires alguém acabrunhado, não digas, de certo é um homem mau, mas, quer seja gentio ou judeu, se necessita de ajuda, não zombes dele, auxilia-o, seja lá qual for o mal que tenha sofrido. Santo Agostinho. Por esta parábola, entendemos que o próximo é aquele a quem devemos prestar misericórdia se dela necessita, ou a quem deveremos prestá-la caso necessitasse. Disto segue que também aquele de quem devemos recebê-la seja nosso próximo. O nome de próximo, afinal, indica uma relação e ninguém pode ser próximo senão de quem também é seu próximo. Quem não vê, porém, que a ninguém se pode negar o dever da misericórdia, se diz o Senhor: fazei bem aos que vos odeiam. Disto é manifesto que este preceito de amar o próximo se estende também aos santos anjos, que despendem para conosco tantos serviços de misericórdia. Ora, o próprio Senhor quis se incluir neste preceito, dando-nos a entender que é Ele quem ajudou o homem que jazia meio morto no caminho. Santo Ambrósio. Pois não é o parentesco que faz o próximo, mas a misericórdia, porque a misericórdia é segundo a natureza. Nada, afinal, está mais de acordo com a natureza que ajudar quem participa da mesma natureza. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,